Oi, eu sou a professora Isabelle Rodrigues, da área de linguagens, e hoje nós vamos falar um pouco sobre argumentação. O que é o texto argumentativo? O que deve estar dentro desse texto? A argumentação é um tipo textual. Esse tipo textual visa principalmente a defesa de ideias, o posicionamento acerca de algum tema. E dois aspectos básicos sobre o texto argumentativo é que ele deve ser analítico e que ele deve se basear em fatos. Duas estratégias válidas para nós conduzirmos um texto argumentativo é o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo. É importante nós compreendermos que o raciocínio indutivo, ele parte de uma ideia particular para uma ideia universal. Por exemplo, o ferro é um metal e ele conduz eletricidade. O ouro é um metal e ele conduz eletricidade. Logo, metais conduzem eletricidade. Já no raciocínio dedutivo, acontece o oposto. Ele parte de uma ideia universal para uma ideia mais específica. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Essas são duas estratégias válidas para nós pensarmos acerca dos temas e das ideias. Partindo também para a explicação do texto dissertativo, a gente precisa entender como que ele funciona. A dissertação, assim como a argumentação, ela é um tipo textual. O foco principal de dissertar é explicar, interpretar um fato, expor uma ideia. Então, a dissertação, ela se soma, em alguns momentos, à argumentação, quando nós consideramos que um texto é dissertativo, argumentativo. O que é que um texto dissertativo, argumentativo precisa ter e no que ele precisa se basear? Primeiro, é importante nós entendermos que, como ele é composto por dois tipos textuais, esses tipos textuais eles vão compor todo esse texto, do começo ao final. Então, deve haver um entrelaçamento entre esses tipos textuais e eles devem permanecer ao longo do texto todo, desde o princípio até o fim. É comum que os alunos, em alguns momentos, prezem, por exemplo, por fazer um parágrafo apenas dissertativo e outro parágrafo apenas argumentativo. Isso pode comprometer o desempenho do texto. É essencial a gente lembrar que a dissertação, ela também contribui para que a argumentação seja sólida, seja clara e seja baseada em fatos, levando em consideração que a argumentação é a defesa de ideias e que para nós defendermos uma ideia, nós precisamos comprovar, trazer pistas sobre algo. A dissertação é extremamente útil dentro dessa estratégia, dentro da construção desse texto. Um outro aspecto importante do texto dissertativo argumentativo é a estrutura que vai compor esse texto. Essa estrutura se baseia em introdução. Nessa introdução é muito importante que a gente contextualize para o leitor o nosso tema, que a gente apresente o tema e deixe o leitor familiarizado com o assunto sobre o qual nós vamos falar. Dentro da introdução também, nós devemos expor teses, que são as ideias que nós vamos defender ao longo desse texto, ao longo dessa dissertação e argumentação. A outra parte da estrutura é o desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos defender as ideias expostas na introdução, também partindo de confirmações, de exposição de fatos, de repertórios socioculturais que nos possibilitem afirmar o que nós colocamos na introdução. Após o desenvolvimento, nós fazemos a conclusão, que é o fechamento dessas ideias, a retomada delas, e em alguns tipos textuais dissertativo argumentativo, por exemplo, no Enem, é comum nessa conclusão aparecer uma solução, uma proposta que intervenha nos problemas mencionados dentro do texto. Outro aspecto importante sobre o texto dissertativo argumentativo é a presença desse tipo textual ao longo de todo o histórico de provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nós tivemos temas sociais, culturais, temas que abordam cidadania, e esses temas são extremamente relevantes para que o aluno consiga expor o olhar dele acerca dessas questões sociais. Uma relevância dessa prova é que ela preza não só por ver a estrutura que você conhece ou por
olhar os conteúdos que você domina, mas ver um aspecto fundamental que é a opinião, algo presente na argumentação. Como esse aluno se posiciona acerca de temas sociais? Como esse aluno sugere aspectos para serem solucionados. E a prova do Enem preza por essas questões, esses aspectos que vão além do conteúdo e olham também para a opinião desse autor do texto. O parágrafo. É importante a gente entender a relevância desse aspecto dentro do texto dissertativo argumentativo, que preza tanto por estrutura e organização textual. Então, dentro de um parágrafo, nós vamos ter o tópico frasal, que é a ideia central daquele parágrafo. É a ideia em torno do qual as outras ideias vão girar. Então, é importante que o tópico frasal seja muito claro para o aluno o que é que ele quer mencionar naquele parágrafo. E todas essas ideias, elas precisam ser coerentes, elas precisam ser lógicas e se encadear, para que faça sentido aquela construção e também para que os parágrafos formem um todo textual, formem uma unidade textual. Parágrafo de introdução. A introdução, dentro do tipo textual dissertativo argumentativo, ela é a base do nosso texto, ela é o alicerce e a partir desse alicerce todos os outros parágrafos vão se estruturar. Então a introdução, primeiro, ela precisa apresentar e contextualizar o tema abordado. Você precisa deixar claro para o leitor o assunto daquele texto, o que você vai mencionar, qual é o ideal, qual é a ideia defendida ali naquele período. Além disso, na introdução, a gente precisa apontar teses, que são as ideias centrais que nós vamos defender. Lembrando que no texto dissertativo argumentativo, nós nos posicionamos, nós mostramos a nossa opinião dentro desse tipo textual. Então, essas teses, elas precisam também compor a nossa introdução. É importante nós lembrarmos que a introdução, ela tem algumas estratégias para que nós consigamos conduzir. Então, por exemplo, fazer contextualizações históricas, ou por ideias, mencionarmos, por exemplo, refutações de ideias, fazermos comparações, todos esses aspectos são válidos para compor esse parágrafo e possivelmente até ajudar na contextualização desse tema. São estratégias super válidas. E para sintetizarmos, é importante a gente falar sobre a questão do raciocínio lógico dentro desse tipo textual. O raciocínio lógico, ele preza pela coerência das ideias. Aquilo faz sentido de ser mencionado, aquilo faz sentido dentro de uma cronologia, de uma linearidade, a ideia é lógica, é possível que o leitor compreenda essa ideia. Então, esse raciocínio lógico, ele é extremamente relevante dentro desse tipo textual, e ele é útil em todo o percurso do texto, em toda essa estrutura. Além disso, a questão da defesa de ideias é um elemento básico dentro do texto dissertativo argumentativo e do qual o aluno não pode abrir mão. Ele precisa se posicionar e ele precisa saber o que ele está defendendo dentro daquele texto. Até a próxima, bons estudos!